todos, muito obrigado pela presença de todos em mais um episódio da nossa série Jesus, Kardec e Nós, em que tentaremos expor algumas questões, alguns temas do nosso dia a dia com uma visão evangélica, uma visão doutrinária do Espiritismo, para facilitar o estudo, para facilitar a compreensão de certas questões. Meu nome é Roberto, estão aqui comigo o Fortunato e o Ivan, e o tema dessa noite é compreensão. E para auxiliar o nosso debate, nós hoje trouxemos um texto chamado Na Sublime Iniciação, que está no livro Alma e Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então eu vou iniciar a leitura e vamos, à medida que a leitura for avançando, trazendo alguns debates sobre esse tema. Mais uma vez agradeço, e se estão assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de ativar as notificações do nosso canal, compartilhar, se inscrever, para que toda semana você tenha acesso a novos vídeos. Então, vamos conosco ao nosso debate. Quando Jesus nos convocou à perfeição, conhecia claramente a carga de falhas e deficiências de que estamos ainda debitados perante a contabilidade da vida. Urge, assim, penetrar no sentido de semelhante convite, aceitando, de nossa parte, a sublime iniciação. Na subida áspera em demanda aos valores eternos, as leis do universo não nos reclamam qualquer ostentação de grandeza espiritual. Criaturas em laboriosa marcha na senda evolutiva, atendamos, desse modo, aos alicerces do aprendizado. Bom, basicamente o que esse texto começa nos dizendo é que Jesus, reforçando inclusive o que nós já estamos falando em outros episódios, de que Jesus conta com a nossa colaboração no trabalho de redenção do mundo. E não porque ele dependa de nós para isso. Na verdade, ele poderia fazer perfeitamente sozinho. A ideia é que Jesus compreende que a melhor forma para a nossa redenção é o trabalho colaborativo, é a assistência mútua que nós, espíritos, precisamos oferecer e receber. Então, ele mesmo sabendo da nossa capacidade, que não é a maior, que não é a mais esmerada, mas mesmo assim ele nos oferece a possibilidade de trabalho. Ele nos dá a possibilidade de colaborar com todo o processo de renovação moral da humanidade. Então, o texto ele nos orienta que, conhecendo essa realidade, que a gente possa se satisfazer com essa nossa posição e estarmos afinados com essa ideia e, de fato, darmos início a esse trabalho, como diz aqui, aceitarmos a sublime iniciação nos trabalhos de colaboração que Jesus nos solicita em favor da humanidade, mas no primeiro momento em favor de nós mesmos. Exatamente. O meu ponto sobre esse trecho, acredito que todos nós precisamos aceitar esse convite em que Jesus nos chama a essa mudança íntima, essa mudança pessoal, com o foco principal de colaboração com a providência, que é a mudança do estado geral da humanidade. Então, aceitar isso de coração aberto, grato, porque muitos outros espíritos estão aí na porta das reencarnações, loucos por uma oportunidade de fazer melhor o que deixou de fazer na outra existência. Então, ser grato a essa oportunidade, não depositar descrença em nós mesmos por conhecermos as nossas falhas. Às vezes, nós depositamos esse tipo de coisa sobre nós e como desculpa
para que sigamos na ociosidade, né? Com relação ao trabalho, com relação às tarefas de ajuda mútua dos nossos companheiros. Então, essa justificativa ela é extremamente equivocada e só nos leva a não evolução e a não colaboração com o próximo, né? Então, eu acho que o tema chama compreensão porque nós temos que compreender e aceitar, né, que nós continuamos eternamente aprendizes, certo? E o que é um aprendiz? É aquele que é possível de falha, é aquele que vai aprender com seus defeitos, com as suas incompreensões, né, do verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus, da sabedoria, da bondade de Deus. Então, ele conta com a nossa colaboração, sim, mas nós temos que compreender que nós precisamos estabelecer um alicerce para construir essa vida nova, sabe? Que é o que nós conseguimos ter dos valores que Jesus nos passou, né? Os valores eternos que Ele nos passou. Então, quando a gente encontra essa imperfeição dentro da gente, a gente tem que aceitar que nós somos imperfeitos e trabalhar continuamente pela nossa melhora. E aí, quando a gente já se sente mais firme, começamos a colaborar na melhora também do próximo. Através do quê? Através da compreensão dos seus defeitos, a tolerância, da paciência, então, da caridade, certo? Então, essa é a tônica desse início. Bom, dando então continuidade à leitura, o texto diz assim: nas horas de crise, os estatutos divinos não nos rogam certidões de superioridade a raiarem pela indiferença, e sim que saibamos sofrê-las com reflexão e dignidade, assimilando os avisos da experiência. Renteando com injúrias e zombarias, as instruções do Senhor não exigem de nós a máscara da impassibilidade, e sim que as vençamos de ânimo forte, assimilando-lhes a passagem com a bênção da compreensão fraternal. Defrontados por tentações, a vida não espera que estejamos diante delas em regime de anestesia, e sim que busquemos neutralizá-las com paciência e coragem, entesourando os ensinos de que se façam mensageiras em nosso próprio favor. Então, essa ideia da compreensão das nossas falhas, compreensão do nosso atual estado evolutivo, Emmanuel conseguiu resumir nesses 3 parágrafos algumas das situações que normalmente aparecem em nossas vidas, né? Nós nos defrontamos a elas, como as crises que a todo momento abatem o nosso dia a dia, as injúrias que os outros nos fazem, as tentações que por muitas vezes surgem para testar, para colocar em prova a nossa consciência. Então, resumidamente, ele diz que não se espera de nós, perante essas situações, comportamentos de moral da mais elevada, ou indiferença, ou que saibamos agir de uma maneira primorosa. Muitas vezes nós não vamos saber como agir diante dessas situações. O que Emmanuel nos explica é que diante de uma crise, por exemplo, que a gente saiba enfrentá-las tirando o melhor proveito para a nossa evolução, que a gente consiga compreender os problemas com reflexão e dignidade, como ele diz. Ou, quando alguém nos injuria,
que a gente possa compreender que o outro também está numa caminhada evolutiva e que por vezes pode derrapar e que por vezes nós seremos as vítimas desse mau pensamento, ou diante de tentações, de situações complicadas que vai nos exigir alguma decisão, que a gente consiga refletir e trazer dessas situações o melhor aprendizado para nós. Então é usar aquilo que nós temos de bagagem para as nossas definições. E eu me lembro de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que se chama O Homem no Mundo, em que o Espírito Protetor, que é o autor desse texto, ele coloca justamente isso, que a espiritualização, a busca pela espiritualidade, nossa busca, não significa renegarmos aquilo que o mundo nos oferece em termos de problemas, em termos de tentações, mas na verdade vivê-los de uma maneira focada, de uma maneira sempre em conexão com Deus, porque assim nós vamos superar as dificuldades do mundo, mas sempre de olho no nosso caminhar espiritual. Então, a compreensão que Emmanuel tenta nos passar vai nesse sentido, né? Da nossa falibilidade, mas que a gente encontre as soluções sempre pensando, sempre ligados àquilo que Jesus faria e o que ele nos ensina. Perfeito, falou muito bem, os pensamentos bem em concordância, né? Então, o que eu posso contribuir do que eu compreendi do texto, né, é que devemos, antes de tudo, buscarmos a nossa própria compreensão, né? Compreendermos a nós mesmos para que possamos, assim, compreender o próximo de maneira eficiente, né? Eficaz, para que não coloquemos os pés pelas mãos com falta de, como posso dizer, com falta de conhecimento e indução daquele que está passando por algum tipo de necessidade aos caminhos deturpados. Então, essa busca, primeiro compreender a nós mesmos, buscar essa compreensão, buscar nos entender, buscar compreender as nossas falhas, né, é muito importante. Observar as atribulações, encarar as atribulações, né, da vida com fé, com foco, e sempre buscando as percepções dos ensinamentos que essas tribulações estão causando a nós, né? Então, colocar um olhar criterioso e buscar de maneira resignificada, tirar a lição correta, entender, compreender o que Jesus e o que Deus espera de nós diante daquilo, né? Eu também queria dizer um pouco que estender a mão, tentar entender o próximo é a prática de empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro é muito importante e muito belo. Isso é capaz de mudar, como nós já falamos aqui algumas outras vezes, mudar destinos, assim, rumos que poderiam ser muito tristes. E isso é a prática, é um ato de amor, né? Um ato de amor ao próximo, assim, de uma maneira excelente, e que Jesus o que Jesus mais nos trouxe e mais nos exemplificou na sua passagem encarnatória. Assim, que a primeira compreensão que a gente tem que ter, né, é dos nossos defeitos. Depois, nós não podemos usar os nossos defeitos como desculpa para não buscar apoiar o próximo, né? Eu não sou perfeito, então quando eu for eu vou me dispor a realizar alguma coisa. Eu não sou competente, então vou aguardar eu ter essa competência para poder fazer alguma coisa. Eu não sou o melhor professor, mas só quando eu tiver dominado todo o assunto é que eu vou me dispor a falar sobre ele. Deus não quer, Jesus não quer essa perfeição
no nosso estágio, né, atual. Quando nós encontramos as pessoas que nos defrontam com calúnias, com agressividade, com ingratidão, certo? Com furtos, né? Nós temos que entender que aquelas pessoas, elas estão em uma situação moral, emocional, complicada, certo? Foi ensinado errado para ela o que é o valor moral, ela está numa situação de desespero, está num momento em que você fez um favor, uma bênção, e a pessoa interpretou equivocadamente aquilo que você fez, porque ela não alcançou a plenitude da sua ação, do que você realizou. Então, isso pode ocorrer. E nós compreendendo isso, compreendendo que é tudo transitório, que não está sendo compreendido pelo outro, pelo seu grau de evolução espiritual, aquilo que está sendo feito por ele, certo? Então nós vamos tendo um conforto dentro do nosso espírito, de que nós continuamos fazendo o caminho correto para nos melhorarmos. Nós somos postos à prova. Prova é o quê? Prova é aquilo que você já sabe fazer e que você vai ser testado, certo? E sofremos expiações. Expiações é aquilo que nós deixamos de compromissos no passado e nós temos que resgatar no presente, pelo menos tentar resgatar. Então, quando a gente encontra com essas pessoas que nos causam esses conflitos, são as pessoas que a gente tem que prestar mais atenção, que a gente tem que ser mais ligado. Por quê? Porque é um momento em que você pode ganhar a sua encarnação. Fazendo o quê? Não passando falsamente uma impressão de amizade, ou de carinho, ou de que você não tem. Mas você buscando o que, se não der para ser amoroso, seja fraternal. Se não der para ser fraternal, seja amistoso. Se não der para ser amistoso, seja companheiro, certo? Tolere as dificuldades do outro, sem mandar energias negativas para essa pessoa, porque essas energias se acumulam nos centros de força dessas pessoas e causam dores físicas, causam doenças, certo? Tiram a saúde mental das pessoas, causam que elas fiquem sendo obsediadas de encarnado para encarnado. Elas agiram errado com você, você não deve retribuir com a mesma moeda. Compreendendo isso, nós vamos galgando um novo degrau na nossa evolução, na nossa capacidade de tolerar, de perdoar. É isso. Bom, então, para a gente finalizar a leitura do texto, nós temos mais um trecho que Emmanuel nos ensina da seguinte maneira: abstenhamo-nos de adornar a existência com expectações ilusórias. Somos criaturas humanas a caminho da sublimação necessária e, nessa condição, errar e corrigir-nos para acertar sempre mais são impositivos de nosso roteiro. Conquanto isso, porém, permaneçamos convencidos, desde hoje, de que se por agora não nos é possível envergar a túnica dos anjos, podemos e devemos matricular-nos na escola dos espíritos bons. Lendo esse trecho, me recordo de um dos primeiros episódios que nós gravamos, em que nós falamos a respeito de tolerância, perfeição, perfectibilidade, e esse trecho do Emmanuel, ele nos dá essa lição de que muitas vezes a autoexigência por perfeição, por saber agir em determinadas questões,
nos traz bastante angústia. Então, que a gente consiga compreender, aí mais uma vez, o tema da nossa conversa, a compreensão. Que a gente consiga se compreender no sentido de que estamos caminhando na nossa trilha evolutiva. Se a nossa versão de hoje, pode acreditar, é a nossa melhor versão de todos os tempos. Ainda possui bastante a ser melhorado? Possui, em cada um de nós. Mas nós já conseguimos agregar em nós diversas qualidades. Mas entender que ainda nos falta a condição para superar ou para suportar certas questões, nos auxilia, como disse o Fortunato, não é? Você compreender que o outro também necessita da sua compreensão, da sua tolerância, entender que você, os seus atos, como diz o Emmanuel, o nosso impositivo no roteiro não é acertar sempre, mas é errar e acertar mais do que errar, aprender com os erros e não repeti-los, buscar em situações parecidas a experiência do acerto e não a teimosia do erro. E ele conclui, né, que se a gente hoje não pode se colocar como anjo, como perfeito, que a gente consiga ao menos em compreender a nossa necessidade de matrícula na escola dos espíritos bons, daqueles que vão buscar colocar na sua vida mais o bem do que o mal, gradativamente aumentando o bem que se faz e diminuindo o mal que ainda surge em nós. Emmanuel tem um texto muito bonito chamado Educa, em que ele faz esse trajeto e que depende muito da nossa educação, né, da compreensão daquilo que nos falta para aprender, e ele coloca o roteiro de transformar a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude, gradativamente. Então ainda não nos cabe a túnica dos anjos, ainda estamos longe da angelitude, mas que a gente consiga compreender a nossa irracionalidade em certos pontos, transformá-la em inteligência, educando os nossos atos, os nossos pensamentos, para que essa inteligência se melhore em moral e assim sucessivamente até alcançarmos o nosso objetivo. Ivan. Aqui no primeiro trecho, né, onde ele fala: abstenhamos-nos de adornar a existência com expectações ilusórias. Expectações ilusórias. Nós não é porque somos espíritas ou porque nós somos simpatizantes do espiritismo ou de qualquer outra religião espiritualista, né, em que acredita-se na vida após a matéria, que por este motivo nós somos os intocáveis, né, que nós não passaremos por nada, que nós somos ungidos, abençoados e isentos porque somos rodeados dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais. E muito pelo contrário, né? Aí é que está o conhecimento necessário para passar por quantas tribulações necessárias forem. Então, esse tipo de conhecimento nos faz mais responsáveis ainda pelos desfechos diante das tribulações, né, das dificuldades da vida. Então, nós não devemos colocar essas expectações, né, que são ilusórias, como diz aqui no texto, e na sequência ele diz que nós estamos aqui justamente para passar pelas dificuldades, para que nós consigamos, diante das falhas, se for possível, retratá-las, né, no mesmo momento ou posteriormente. Se não for possível, está aí o teste, né, a prova, para que você se autoanalise, busque o autoconhecimento, busque as práticas de reforma íntima, aprenda com os erros
e não os cometa novamente. Eu acho que é isso. Nós estamos num processo de autoeducativo, né, espiritual, em que nós estamos buscando o quê? Eliminar aquelas pendências que nós temos com outros espíritos do passado e comprovar o nosso conhecimento das leis de Deus, aplicando no nosso dia a dia, aplicando o Evangelho no nosso dia a dia, buscando assim o que? Aprender. Como que você aprende? Primeira coisa que você faz é buscar o conhecimento. Depois você aplica. Se você não conseguiu realizar a contento o aprendizado, entendeu equivocadamente algum ponto, você vai errar. E você vai ter que raciocinar em cima do que você fez de errado. Você vai ter que buscar qual que é a raiz do problema, do porquê que não deu certo. E é nessa hora que você evolui, é nessa hora que você cresce, nessa hora que você se ilumina, certo? Que o objetivo de todo espírito é ir se iluminando, caminhando para a perfectibilidade, como o Roberto bem lembrou. Então, essa compreensão que a gente tem que ter das nossas dificuldades, das nossas possibilidades, das dificuldades dos outros e das potencialidades dos outros. Porque quando nós admitimos que não somos perfeitos e que os outros também não são perfeitos, isso elimina uma dor terrível, sabe? Psicológica, que nos amargura, nos torna pessoas que repelem os outros, viramos o dilema do porco-espinho, não sei se vocês conhecem, que se você fica muito perto machuca e se ficar muito longe morre de frio. Então nós afastamos aqueles que necessitamos e ao mesmo tempo não queremos que fique muito perto porque essa proximidade nos destrói, nos dói. Isso é o que? É a busca da perfeição. Quando a gente compreende essas coisas, nós vamos acrescentando os conhecimentos doutrinários, a paciência, a caridade, a tolerância e o amor, sabe? Como base disso tudo, a gente vai crescendo e vai distribuindo ao nosso redor aquela mensagem de harmonia e de paz que facilita um pouco mais a nossa vida. Bom, então esse era o recado, a mensagem que gostaríamos de passar a todos vocês com esse episódio chamado Compreensão, e esperamos que tenha sido útil, que tenha auxiliado no debate, no aproveitamento do estudo desse trecho, desse tema da doutrina espírita. Agradecemos mais uma vez por estarem conosco, pela audiência de todos. Reforçamos, gostaríamos muito que se inscrevessem em nosso canal do YouTube, compartilhassem os vídeos, ativem as notificações para receber novos avisos de vídeos que todas as semanas estamos preparando para vocês. Deixem o seu like e interajam, comentando, trazendo para nós as impressões que essas conversas têm causado em todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, que tenham uma ótima semana, que Jesus abençoe e acompanhe a todos vocês durante esses dias. Boa noite. Boa noite A todos, Deus abençoe. Muito obrigado.